como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa primeira aula da disciplina de língua portuguesa. E vamos iniciar com um assunto bem pertinente aí para o ano inteiro. Trabalharemos sobre texto e contexto, duas palavras bem próximas com ideias bem parecidas, tipologia textual e gêneros textuais. Os objetivos da nossa aula então são dizer e diferenciar aí texto e contexto, entender o que é um tipo de texto, caracterizando textos narrativos e textos argumentativos, conceituar gênero textual, percebendo as características de alguns gêneros textuais. Então, a gente vai estar abordando aí sobre texto, que é o que a gente pratica muito em língua portuguesa e a gente sempre tem em todas as disciplinas. É através do texto que a gente está obtendo a nossa aprendizagem. Então, começando com contexto. Às vezes você pensa, o que é contexto? O que é texto? É a mesma coisa? As ideias são bem próximas, mas na verdade, contexto é o conjunto de situações de um determinado ambiente, envolvendo o ambiente em si, o ambiente físico, local que realmente existe e tudo o que acontece nesse ambiente. Então vamos analisar, por exemplo, a escola. Qual que é o contexto da sua escola? Tem determinada quantidade de alunos, de professores, de funcionários na sala de aula. Qual que é o contexto da tua sala de aula? A tua sala de aula é grande, é pequena? Qual é a quantidade de carteiras? Quem são essas pessoas que são naquele local? Tem móveis, tem quadro? Então, tudo isso aí envolve o contexto. E agora vamos entender então o que é texto. Então, texto é uma unidade que faz sentido e é produzida por um autor. Alguém é quem produz, que seria o autor, e quem vai fazer a leitura desse texto é o leitor. Leitura e interpretação. A gente vai ver que textos eles não são apenas escritos, lidos, a gente vai ver que tem outros tipos de texto. Então, nós temos os textos verbais, não verbais e mistos. Os verbais são aqueles que utilizam as palavras. Sempre que eu digo verbalizar é o quê? Falar, utilizar palavras, né? Então, eu leio e eu escrevo. Agora, os textos não verbais são aqueles que a gente não utiliza a palavra, apenas imagens e sons. A gente vai analisar isso para vocês terem bem claro. E os textos mistos são a mistura aí de verbal com não verbal. Então, misturei palavras com imagens ou com sons. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura de um texto verbal. Aqui é possível perceber que nós temos um poema. Então, O Girassol de Vinícius de Moraes. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel. Roda, roda, roda rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, roda, roda carrossel. Gira, gira, gira girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, aqui a gente percebe um texto, um poema, tá? A gente vai, nas próximas aulas, saber diferenciar aí poesia e poema, do Vinícius de Moraes. Agora, um texto não verbal. Como que eu vou fazer um texto não verbal? Um texto sem palavra alguma? É possível. Então, a gente analisa aqui a Mônica dando um banho no Sansão, que é o coelhinho dela. É possível entender o que está acontecendo, mesmo que não se utilize de nenhuma palavra. E o texto misto é bastante utilizado em propagandas e ele está trazendo, então, uma mistura de palavras juntamente com imagens. Notem que as palavras elas são imprescindíveis ali numa propaganda para justamente informar alguma coisa, mas a imagem vai estar chamando bastante a atenção da pessoa que vai estar fazendo, né, do consumidor. Então, aqui a gente tem uma propaganda da Coca-Cola, juntos transformamos a magia em realidade, uma propaganda natalina. Agora, tipologia textual. Tem uma certa diferença, tipologia textual e gênero textual, e a gente vai estar entendendo isso nessa aula. Então, tipologia textual ou tipo de texto é como um texto é apresentado. Então, há vários tipos de texto, como, por exemplo, o narrativo e o argumentativo. Então, tem diversos tipos de texto, mas hoje a gente vai enfatizar dois que a gente vai estar trabalhando, retomando nas aulas seguintes.
tá? O narrativo é o quê? Aquele que narra os acontecimentos da vida de um ou de diversos personagens. Então, o narrativo ele pode ser tanto real, tanto narrar acontecimentos que aconteceram, que são reais, como também pode ser fictício. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho vai narrar aí os acontecimentos envolvendo Chapeuzinho Vermelho, a vovó, a mãe dela, o lobo. Então, a narrativa de diversos personagens. Já o argumentativo é aquele que o autor tenta convencer o leitor de uma determinada ideia. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada ideia, né, sem julgar aqui certo ou errado, sobre alimentação saudável. Então, assim, eu quero convencer alguém, né, convencer um grupo de pessoas a aderir a uma alimentação saudável. Vamos imaginar um grupo de pessoas que não leva esse estilo de vida. No texto argumentativo, eu vou dar ideias, né, vou ter argumentos, formas de convencer essa pessoa a aderir a esse estilo de vida. Por exemplo, eu vou estimular ela. Por quê? Porque a alimentação saudável vai promover melhor qualidade de vida, vai fazer com que você esteja no peso ideal, vai fazer com que você consiga levar aí uma vida de maior qualidade, evitando doenças. Então é isso que eu vou fazer no texto argumentativo. Aqui eu não preciso citar necessariamente personagens ou pessoas em si, apenas está tratando da ideia em si. Agora, gênero textual. É muito confuso às vezes, as pessoas confundem muito gênero textual e tipo de texto, acham que é a mesma coisa, na verdade não é. Em cada tipo de texto tem uma quantidade de gêneros textuais. Os gêneros textuais eles são um pouquinho mais específicos. Então, os gêneros textuais são categorias que caracterizam um texto. Nos gêneros textuais é possível notar uma estrutura igual, né? A montagem dele em si é muito igual ou muito parecida, como, por exemplo, a receita. Então, como que eu vou perceber que o texto é uma receita se eu ler ou olhar apenas por cima? Porque eu vou notar que tem os ingredientes e o modo de fazer. Então, ali mesmo que eu não leia toda a receita, eu já vou conseguir perceber rapidamente que é uma receita, justamente por conta dessa estrutura. Se eu for jogar, por exemplo, um conto de fadas, Os Três Porquinhos, eu não vou jogar, ele não vai estar estruturado que nem uma receita, ok? Então, essa é a diferença aí com o gênero textual. Então, alguns gêneros textuais, a poesia, que a gente já viu antes, né, poesia e poema, o conto, bula de remédio e bilhete. Então, a poesia a gente nota o quê? Na poesia, né, no tipo poema, a gente nota a estrutura em verso, tá? Verso é quando é, né, versinhos, linhas determinadas, diferente de, por exemplo, o conto, que o conto vai ser o quê? Em prosa. Prosa quer dizer em parágrafos, tá? A bula de remédio, o que ela vai trazendo? É uma estrutura, né, com diversas questões. Para que esse remédio serve? Quais os efeitos colaterais que ele pode provocar? Quando eu não devo tomar esse remédio? Pessoas alérgicas a determinados componentes não podem estar utilizando. Então, essa é a estrutura da bula de remédio. Já o bilhete é o quê? É uma troca de mensagem entre uma pessoa e outra. Então, é um texto, um gênero textual curto, em que eu vou passar uma mensagem para outra pessoa. Aqui eu trouxe então para vocês uma receita, tá? Então, massa de pizza, apenas a massa. Então, os ingredientes: 2 colheres e meia de xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de leite de óleo ou azeite e 1 pitada de sal. O modo de preparo: dissolva o fermento no leite morno, acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo. Abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Rende 8 pedaços. Então aqui, mesmo que você não tivesse lido a receita inteira, você já deduz. Só o título já está dando uma boa ideia que eu estou trabalhando uma receita. Então, massa de pizza é o título, né? O que é esse meu alimento? Os ingredientes vai estar deixando você pronto para realizar, porque você precisa primeiro ter isso e depois que você tem tudo isso, você vai saber a sequência, né, de como utilizá-los para estar fazendo aí a sua receita. Geralmente tem, mas nem sempre, o rendimento, no caso aqui, rendimento 8 pedaços. Então, aqui a gente vê um exemplo de gênero textual chamado receita. Agora nós temos um bilhete.
Mariana, traga sua boneca para brincarmos em minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Thalita. 20 de dezembro de 2016. Então, aqui a gente nota o quê? Nós temos a pessoa para quem é enviado, que no caso é a Mariana. Por que o primeiro está Mariana? Porque qualquer pessoa, digamos que na casa de Mariana, pode acabar lendo aquele bilhete. Então, é destinado a Mariana. Então, o pai, a mãe, o irmão da Mariana não vão precisar ler esse bilhete. Agora, quando a Mariana visualizar, ela vai saber que é para ela. Tem a mensagem, né, para Mariana trazer a boneca para brincar na casa da amiga dela. No final, a gente tem um beijinho de sua amiga Thalita. Aqui está mostrando quem que escreveu esse bilhete. Porque se não colocar aqui um beijinho de sua amiga ou não colocar nada, como é que eu vou saber quem que enviou esse bilhete? E por último, a data. Muito bem, alunos. Agora, então, vocês compreenderam aí a diferença entre gênero textual e tipologia textual. A gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas. Vamos estar trabalhando aí bastante sobre gêneros textuais e tipologia de texto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos!